Olá, meus queridos! Estamos aqui novamente para dar sequência à série de comentários e meditações do pequeno livretinho de Richard Baxter, Conselho aos Pais para Pastorear Seus Filhos. Nós já chegamos no 7º conselho. E nesse 7º conselho, Richard Baxter nos orienta a como devemos incutir na cabeça de nossos filhos a diferença daquilo que é bom e daquilo que é mal, daquilo que é luz e daquilo que é trevas, daquilo que é justo e daquilo que é injusto. E isso é importante nós percebermos, porque ele não vai parar por aqui. Ele vai dizer também o quê? A responsabilidade que nós, como pais, temos de louvar, honrar as obras piedosas, santas e justas. E, ao mesmo tempo, desprezar, mostrar aversão àquelas obras ímpias, incrédulas, aquelas obras que não glorificam a Deus, que são contrárias às leis de Deus. E aí, eu queria apresentar para vocês o começo desse 7º conselho, onde Richard Baxter nos diz o seguinte: refiram-se sempre na frente das crianças com grande honra e louvor aos pastores, líderes e pessoas piedosas. Então ele está dizendo o que aqui? Diante das suas crianças, não deixem de louvar, de falar bem, de enaltecer, honrar ações, reações, comportamentos piedosos e santos de pessoas como irmãos, pastores, líderes, autores mesmo de livros. Então não deixe de fazer isso, honre sempre essas pessoas, como as Sagradas Escrituras nos dizem, devemos honrar quem realmente deve ter honra. Então honre essas pessoas, não deixem de mostrar isso para os seus filhos, para que eles possam perceber o quê? Quais as ações e reações e comportamentos devem ser o quê? Enaltecidos. Mas ao mesmo tempo, olha o que Richard Baxter nos diz. Fale com desprezo e aversão de todo pecado e de homens ímpios. E isso se torna um pouco pesado aos nossos ouvidos, nós que somos da era do politicamente correto, em falar em desprezo, e aversão, tanto do pecado quanto do pecador, Mas eu queria salientar para vocês que o Richard Baxter não está promovendo aqui a maledicência, tá? Ele não está fazendo isso. Ele também não está promovendo aqui o desprezo ao pecador. Ele não está promovendo nem a maledicência, para você ficar falando mal do pecador, e nem o desprezo ao pecador. E também não está promovendo aqui a manipulação psicológica da criança, de modo que ela crie preconceitos contra o pecador. Não é nada disso. O que Richard Baxter está falando aqui é outra coisa. Ele está dizendo que sobre a importância de nós louvarmos o que deve ser louvado e de rejeitarmos e desprezarmos o que deve ser desprezado. Tanto porque, se ele estivesse promovendo aqui a maledicência, ele estaria indo contra 1 Coríntios 6,10, que vai falar exatamente que os maledicentes não herdarão o reino dos céus. Ele também estaria indo contra a primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, que nos diz que devemos bendizer as pessoas que nos injuriam, bendizer aqueles que nos maldizem. Ele também não está falando com isso, promovendo desprezo e aversão ao pecador. Tanto porque ele estaria indo contra Mateus 5:44, onde Jesus diz que nós devemos amar quem? Os nossos inimigos. Orar por quem? Por aqueles que nos perseguem. Fazer o bem àqueles que nos odeiam. Ou seja, você tem que agir de modo contrário ao pecador. É exatamente esse o ponto que nós vamos chegar. Ele não está dizendo aqui que nós devemos manipular psicologicamente as nossas crianças, levando-as a sentir preconceito, ter preconceito do pecador. Não, mas como pais, ele diz o que para nós? Ele sabe da influência que nós pais e da responsabilidade que nós pais temos que ter sobre os nossos filhos. Então ele está dizendo o quê? Incute, coloque na cabecinha da sua criança princípios reais e verdadeiros, princípios da palavra de Deus. Mostre a elas o que é do agrado de Deus e mostre a elas o que é contrário à lei de Deus, o que macula a imagem de Deus. Então, os pais são responsáveis por inculcar a palavra no coraçãozinho dos filhos. Isso não é manipulação, isso é educar os nossos filhos nos caminhos
da verdade, nos caminhos do Evangelho. Isso vai falar dito em Deuteronômio 6, do versículo 6 ao versículo 9. Então o que o Richard Baxter está nos dizendo aqui é o seguinte: nós devemos nos alegrar com a verdade. Nós devemos nos regozijar com a verdade. Nós não devemos nos alegrar com a injustiça. Isso está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, onde fala que o amor realmente ele se alegra, ele se regozija com a verdade. E ele não se alegra com a injustiça. É disso que o Richard Baxter está dizendo. Quer seja do pecado ou quer seja do pecador, nós devemos mostrar para os nossos filhos que o pecado ele afronta diretamente a Deus e que o pecador praticando o pecado, ele também está afrontando diretamente a Deus. Então devemos mostrar para os nossos filhos, nós é que somos responsáveis por eles, para mostrar a eles o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é santo, o que é piedoso, mas ao mesmo tempo mostrar para eles o que é iníquo, o que é injusto, o que é impiedoso, o que é pecado, o que é vil, o que é desprezível. Nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Nós também devemos, como diz em Efésios 5:11, reprovar as obras infrutíferas das trevas. Não é só uma questão de você não participar dela, mas é uma questão de reprová-las. Nós devemos reprová-las diante dos nossos filhos. Então é exatamente sobre isso que o Richard Baxter está nos dizendo nesse pequeno conselho aqui, o 7º conselho. Tá? Onde ele vai mostrar o quê? Não é para você criar ódio no seu filho com respeito ao pecador, não. É para você desenvolver, criar ódio no seu filho referente ao pecado. Isso é muitíssimo importante. Nós devemos ter ódio contra o pecado, pois é esse o sentimento que Deus tem contra o pecado. O pecado deve ser odiado. Nós devemos sentir repulsa, sentir nojo do pecado. O pecado não deve ser algo que deve ser promovido, ou não deve ser algo que não deve ser algo a ser considerado como neutro. O pecado deve ser odiado. E a piedade, a santidade deve ser louvada, deve ser honrada. Vamos para o 2º vídeo desse mesmo conselho e explicaremos melhor o que ele disse aqui no 7º conselho. Ok? Que Deus abençoe a todos. Até mais.